o novo boneco do sistema. Quem é? De onde vem? Para que veio e para onde vai Hugo Motta? Hugo Motta não é apenas o presidente da Câmara. Ele é o herdeiro do trono escolhido por Lira e ungido pelo sistema. Hugo Motta. Talvez você ainda não tenha prestado atenção nesse nome, mas é melhor começar a se atentar. Afinal de contas, ele foi eleito recentemente presidente da Câmara dos Deputados. E a ele cabe a missão de pautar a anistia dos presos políticos do dia 8 de janeiro. Acontece que a promessa de anistia aos presos de 8 de janeiro virou uma lagosta no jantar com o STF. E foi justamente nesse jantar, no STF, que o sistema decidiu que era hora de engolir o conservadorismo, jogar a luta pela liberdade na lata do lixo. Hugo Motta ele não apenas se calou, ele puxou a cadeira. Mas para começar a destrinchar o perfil do atual presidente da Câmara, vamos começar pela sua árvore genealógica. Edivaldo Motta, avô materno de Hugo, foi deputado estadual e deputado federal. Francisca Motta, avó materna de Hugo, foi prefeita de Patos, afastada pela justiça e é deputada estadual. Nabor Vanderlei da Nóbrega, avô paterno de Hugo, foi prefeito de Patos. Ilana Motta, mãe de Hugo, chefe de gabinete da prefeitura de Patos, quando Francisca era prefeita. Foi presa pela PF na operação Veiculação e solta após 5 dias. Nabor Vanderlei Filho, pai de Hugo Motta, e prefeito de Patos pela 4ª vez. Hugo Motta, deputado federal pelo Republicanos, presidente da Câmara. Olívia Motta, irmã de Hugo, deve ser a próxima a entrar na política como candidata a deputada estadual em 2026. Francisca Motta, avó de Hugo, foi eleita prefeita em 2012. Ela não terminou o mandato lá em Patos. Ela foi afastada pela justiça em 2016, há poucos meses de concluí-lo. Tudo isso depois de uma operação do MPF, da PF e da Controladoria Geral da União investigando esquemas de corrupção em cidades da região. Aí nós temos Ilana Motta, mãe do Hugo e filha da Francisca. Era chefe de gabinete da prefeitura, foi presa por ocasião e foi solta 5 dias depois. As ações do Ministério Público Federal contra as duas, para esse caso, terminaram consideradas improcedentes ou foram extintas pela Justiça. Mas sabe o que é mais interessante? Quando a avó do Hugo Motta foi afastada do cargo pela Justiça, sabe de qual partido era seu vice? Pois é, do PT. Lenildo Moraes, do PT, era o vice da avó do Hugo Motta afastada pela Prefeitura de Patos por corrupção. Podemos então dizer que o Hugo Motta tem uma relação com o PT e a esquerda, não por uma mera conjuntura e pragmatismo, mas sim por uma herança familiar. Inclusive, talvez por isso que logo após ser eleito presidente da Câmara, um dos seus primeiros atos foi levar a sua avó, então afastada, para ir tietar, sabe quem? O Lully. E aí não posso deixar de mencionar o pai do Hugo Motta, que é o atual prefeito de Patos, o Nabor Vanderlei. Inclusive, ele recebeu recentemente uma visita da Polícia Federal justamente por um suposto envolvimento num esquema para fraudar 6 milhões de reais em obras oriundas de orçamento secreto. O Motta, a partir de então, entrou no radar da PF. O nome da operação é Overclean. Mas como se isso não pudesse ficar pior, no dia 20 deste mês, o Motta embarcou num avião da FAB com aliados do Centrão, dentre eles Netinho Lins, um cantor investigado na operação Overclean, que apura o desvio de 824 milhões de reais em emendas. Tudo isso, só para destacar, é pago com dinheiro do seu imposto. Mas como a gente pode ver, o Motta foi escolhido a dedo por Arthur Lira para sucedê-lo na presidência da Câmara. Não foi um mero acaso. Com apenas 21 anos, ele entrou na Câmara dos Deputados e desde então sempre esteve colado em quem detinha o poder. Ele foi braço direito do Eduardo Cunha, depois virou aliado de Rodrigo Maia e hoje é o queridinho do Lira. Isso não é coincidência. O Hugo Motta, apesar de jovem, não representa o novo. Ele representa o poder pelo poder. Mas isso não é o mais escandaloso. Para ser eleito presidente da Câmara, o Hugo Motta garantiu aos líderes de direita em um acordo firmado que pautaria o PL da anistia. E inclusive se comprometeu a apresentar uma emenda que derrubaria a inelegibilidade do presidente Bolsonaro. A promessa foi feita segundo o PL, com o aval do próprio Arthur Lira. Uma jogada política ousada, necessária e esperada. A lógica é que acordo político seja cumprido, mas aparentemente isso também não vale para o Hugo Motta. No Brasil, promessa vira moeda de troca. E assim que o Hugo Motta sumiu, ele fez exatamente o contrário. Sentou em cima do projeto. Ele passou a dizer que queria focar em temas genéricos, saúde, educação e segurança. Ele mudou de discurso como quem troca de terno.
Uma facilidade tremenda. Na hora de conquistar os votos da direita, ele foi firme como uma rocha. Na hora de cumprir, ele simplesmente fugiu como um petista. Mas vamos lá, o que aconteceu entre a promessa e o cumprimento? É simples, o sistema apertou. Calo doeu. A Polícia Federal deflagrou uma operação mirando os contratos supostamente fraudulentos praticados pelo pai do Hugo Mota. Curiosamente, logo depois disso, o Hugo Mota apareceu em um episódio de promiscuidade política brasileira. Um jantar um tanto quanto icônico na casa do Alexandre de Moraes. Isso tudo às vésperas do julgamento que consolidaria a perseguição política ao presidente Bolsonaro. O Mota, ele não foi jantar com o Alexandre, ele foi jantado pelo Alexandre, ele era o prato principal. O problema é que na sobremesa o cardápio era a liberdade e a própria justiça. E aí vem o discurso mais escandaloso. Diante de Sarney, Barroso e toda a elite que diz defender a democracia, Mota afirmou com todas as letras: não tivemos presos políticos. Não tivemos censura, nunca mais. Nos últimos 40 anos, não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força. Não tivemos perseguições políticas, nem presos ou exilados políticos. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Não mais, nunca mais. Essa é a fala de um homem que se diz cristão, conservador e de direita, mas não passa de uma marionete do sistema. E ele foi além, disse que não existem exilados políticos no Brasil. Dias atrás, tá na rede pública, tá em todos os jornais, ele disse que o Brasil não tinha exilado político. Eu estou aqui em pessoa, a mãe de um. Qual a conclusão de vocês? Existe ou não? Não posso, porque senão eu mando prender. Se exilou. Ele é foragido? Claro, todos são. Os que não estão foragidos estão presos. A verdade é clara, o Hugo Mota mentiu para o povo que confiou nele. Ele usou a pauta da anistia como escada, enganou milhares de brasileiros que esperavam a justiça e agora governa com freio de mão puxado. Ele trava votações importantes e congela a agenda da Câmara ao bel prazer. Tá aqui. Anistia e estilo Mota esvaziam a agenda da Câmara e travam propostas prioritárias para o governo Lula. Ele quer parecer moderado, equilibrado, até mesmo institucional. Mas na prática, ele é só um boneco de ventríloco, que abre a boca só quando os donos do poder mandam. É o mesmo sistema que perdoa corruptos, solta traficantes, mas prende uma mãe simplesmente porque passou batom numa estátua. Ainda nesses dias, o Mota ofereceu um jantar para o Lula e reuniu líderes partidários em sua residência. Ou seja, se alinhou umbilicalmente ao Lula. E aí, para surpresa de 0 pessoas, adivinha o que aconteceu depois? Decidiu não pautar o requerimento de urgência para anistia. E aí, o requerimento de urgência do PL da anistia teve uma debandada de assinaturas de deputados do Podemos. Inclusive, ele até se recusa a falar sobre a anistia. Dá uma olhada. Presidente, foi o pedido do Lula ontem, nesse jantar que teve, a questão da anistia? Não para, por favor. Não foi, presidente? Mudança no método. Como você acha que pode vir essa discussão? Pelo próprio Congresso? O Brasil já anistiou torturadores, corruptos e incendiários e agora nega perdão para uma cabeleireira e um vendedor de bandeiras. E não se trata de absolver os casos, é de falar de justiça com equilíbrio, proporcionalidade e razoabilidade. A oposição, que foi enganada e fez um acordo com o diabo, está fazendo o que pode e apresentou um kit obstrução contra a pauta de Mota. E, inclusive, avisaram o Lira que ele ia arcar com toda a pressão pela falta do cumprimento das promessas. O Mota, por sua vez, fica implorando por caridade dos algozes de velhinhas do 8 de janeiro. E admitiu pela primeira vez que vai ao STF e busca uma solução para as prisões daquelas pessoas. Inclusive, ele pediu um arrego tão grande que está dizendo que a solução sobre a anistia tem que vir do STF. Ou seja, o que ele quer é se isentar de responsabilidade. Mas vamos concordar? Se o Mota tivesse realmente coragem, ele tinha honrado sua palavra. Se tivesse compromisso, ele tinha pautado a anistia. Faltou ele enfrentar o sistema. Faltou ele enfrentar Alexandre de Moraes. Agora, a pergunta que não quer calar: quem governa o Brasil? Um Congresso eleito pelo povo ou uma corte não eleita que janta parlamentares como Hugo Mota?